Receba, meu irmão, hoje tudo que o Senhor tem preparado para você, a unção, a cura, um novo presente de Deus na sua vida. Amém. E vamos continuar em adoração ao Senhor, e agora com os nossos dízimos e ofertas. E, amados, hoje, quando eu estava meditando na palavra de dízimos e ofertas, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, você pode se sentar, por favor? A palavra que Deus trouxe ao meu coração foi sobre Caim e Abel. E eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis 4, capítulo 4, no versículo 4. E, amados, nós conhecemos a palavra, não é? Caim e Abel, Caim matou Abel, não foi assim? E nós vamos entender por que isso aconteceu. Lá em capítulo 4 de Gênesis, versículo 4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Sabe, amados, Deus me fazia meditar que antes da nossa oferta, do nosso dízimo, Deus precisa se agradar de cada um de nós. Não adianta a gente trazer no altar do Senhor somente a oferta, se o nosso irmão está magoado com a gente. Não adianta eu trazer no altar a oferta, se às vezes eu não estou agradando ao Senhor. Porque Abel agradou a Deus porque ele trouxe das primícias, as primeiras coisas. Ele trouxe o melhor, o rebanho. E naquela época o sangue significava o quê? Um sacrifício. Deus aceitou, antes do sacrifício de Abel, ele aceitou o coração de Abel. Ele aceitou o próprio Abel como oferta. E que hoje, amados, você possa ofertar ao Senhor com esse coração. Senhor, eu quero ser uma oferta viva ao Senhor. Antes que o Senhor se agrade da minha oferta, se agrade de mim, Senhor. Diga assim para o Senhor. Ele te entende, Ele te ouve, Ele te ama. Ele só quer um coração sincero e contrito na presença dEle. E se hoje, amados, você não tem o que ofertar, oferte a sua vida ao Senhor. Isso é mais importante. Mais importante do que você trazer. Lógico que é importante a gente trazer para o Senhor o melhor, mas mais importante é a sua vida no altar do Senhor, amém? Então, você que já fez a sua oferta, traga no altar. E você que está conosco, nos assistindo, tem o Pix, tem o PicPay, tem o Banco do Brasil. Você pode nos ofertar aquilo que o Senhor colocar no teu coração. É para a obra dEle, é para o reino dEle. Amém? Faça isso com entendimento e com amor. No nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muito louvor. Oh
Pai, nós te louvamos, adoramos o teu santo nome. Tu és maravilhoso, glorioso é o Senhor. Pai, queremos apresentar a nossa vida no teu altar, as nossas ofertas e dízimos, Pai. O nosso coração nós queremos derramar no teu altar, Pai, porque cremos no Senhor, Pai, confiamos na provisão do Senhor. Pai, nesse momento eu me lembro daqueles, Pai, que estão necessitando do alimento, do emprego, da moradia, da casa. Pai, no nome de Jesus, faz chegar às mãos dos teus filhos, Pai, aqueles que têm te amado, Pai, que têm um coração contrito e crê em Ti, Paizinho, que chegue a eles, Pai, a provisão do alto, Senhor. Abre as janelas do céu, Paizinho, derrama as bênçãos sobre medida sobre cada um dos teus filhos. Pai, abençoa, Pai, os administradores dessa casa, Senhor, dá sabedoria, prospera, Pai. Traz, Senhor, a luz do Senhor, a força do Senhor, a coragem, a ousadia, Pai, intrepidez. Abençoa essa casa, Senhor, que tem sido fiel a Ti, Paizinho, para o Teu reino. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando Tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando Tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. 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 Ó Espírito Santo de Deus, nós viemos, Pai, no nome de Jesus nesse momento, Paizinho,
para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Espírito Santo de Deus. Vem como língua de fogo nesse lugar, Pai. Batiza os teus filhos com a presença do Espírito Santo de Deus. Que eles possam fazer prodígios, sinais e maravilhas. Levanta um povo guerreiro, Pai. Levanta um povo que tem sede da tua presença. Um povo que ora, um povo que clama, um povo que vive para te adorar, Pai. Para bendizer o teu santo nome. Levanta esse povo, Pai. Nesse momento nós repreendemos no nome de Jesus o valente todo espírito de contenda, de confusão, nós repreendemos das igrejas do Senhor, Pai. Tudo aquilo que Satanás está planejando, nós, em nome de Jesus, nós anulamos na autoridade do nome de Jesus e declaramos que o Senhor Jesus reina e vive nesse lugar. Que o Senhor Jesus reina nesse lugar para sempre. O nosso Redentor vive e reina para sempre. Pai, eu me coloco agora à disposição do teu reino, Pai. Pai, que eu diminua e que tu cresças nessa hora, Pai. Que não seja eu a ministrar a tua palavra, mas o teu Espírito Santo, Pai. Eu sou carente de ti, Pai. Eu dependo da tua presença, Pai. Sem o Senhor eu não posso dar um passo à frente, Pai. Eu não posso andar se o Senhor não for comigo, Pai. Então, no nome de Jesus, me usa com graça, Pai, sabedoria. E o teu Espírito Santo, o Espírito amado, vem como fogo, nos usa conforme a vontade do Pai. Ó Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Passeia entre nós, Jesus. Cura aqueles que necessitam de cura. Sara aqueles que precisam de ser sarados, Pai. Quebra os corações duros. Faz tudo novo, Paizinho. Assim como o Senhor faz tudo novo. Como o Senhor disse, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. É o nosso alimento. Alimenta, Pai, cada um dos teus filhos, começando por mim, Paizinho. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Vocês que estão nos assistindo, a graça e a paz de Cristo seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você que está nos ouvindo na rádio Profetizando Vida, nós estamos aqui no culto da família, numa quarta-feira, nesse momento. Deus tem algo poderoso para você, uma palavra abençoada hoje, vindo do trono dele. Não sou eu, Daniele, a ministrar, mas o Espírito Santo dele hoje, amados, porque só pela graça do Senhor que nós aqui estamos, amém? E hoje, amados, nós vamos falar um pouco sobre aliança de sangue. E cada um de nós, os que são casados, os que já foram casados, sabem muito bem o símbolo de uma aliança. A aliança é algo, no dicionário diz que é a gente aliar-se a alguém. É um pacto, é um ajuste, é um acordo, é uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Representa a separação de alguém de alguma coisa. A aliança, segundo as Escrituras, foi instituída por Deus e vivida diante de Deus para expressar a união de Deus com o seu povo que Ele tanto ama. Você é amado do Pai. Ele tem um propósito para a nossa vida porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Por isso nós aqui estamos hoje, com uma aliança com o Pai. Ele expressa, ele estabelecido pelo Pai, é vivificado pelo Espírito Santo de Deus e é um vínculo inquebrável. Se você observar uma aliança, ela não tem início, não tem meio e não tem fim. É eterna. Assim é o teu Pai. Assim é o soberano Deus, o eterno Pai. Não tem início, nem meio, nem fim. Ele conhece todas as coisas, do início ao fim. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história. Ele te conhecia antes de você falar.
Antes mesmo, como ele disse para Jeremias, no ventre da tua mãe eu já te conhecia. Então, o Senhor Deus já tem uma aliança desde o seu nascimento. Por isso Ele te ama tanto. E a aliança no Antigo Testamento representava sempre o sacrifício. Lembra como o sacerdote entrava no santuário para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo? Pois é, existem vários tipos de aliança, e nós vamos falar sobre alguns tipos de aliança que Deus fez com a humanidade no Antigo Testamento. Existe a primeira aliança, que a Bíblia fala que é a aliança edêmica. É lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Essa foi a dispensação da inocência. Adão era inocente, Eva também. Eles não conheciam o pecado. Na verdade, o jardim é a essência, é o início de tudo. Onde tudo começou. E se você observar um jardim, é tão lindo, não é? Flores, árvores, tudo que a gente ama e almeja, o fruto, o alimento, tudo está ali. E assim veio essa aliança edêmica que Deus fez no Jardim do Éden. Na verdade, o Éden foi criado por Deus e tudo era perfeito. Mas o homem quebra essa aliança quando faz o quê? Desobedece ao Senhor. Foi estabelecido então um juízo, tirá-los para fora do Jardim do Éden para que não comessem da árvore da vida. E eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 16 ao 17. Assim diz o Senhor para nós. 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Aqui no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo estava falando para os hebreus, naquele momento, naquele instante, sobre os sacrifícios e ofertas de holocaustos. As ofertas e os holocaustos eram por causa do pecado do povo. E aqui ele fala que ele veio para trazer a sua vontade, e ali ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa isso? Ele cancela o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo, que seria a aliança eterna em Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre ela. Amém? Então, essa é a aliança que o Senhor falou que faria conosco. Poria as leis no nosso coração e as escreveria em nossa mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. E ali, a segunda aliança, o segundo tipo de aliança é a aliança adâmica. Quando Deus faz uma aliança com Adão, a qual chamamos de dispensação da consciência. Adão já passa a ter consciência de que ele é, em Deus, uma criatura criada à imagem e semelhança. Fazendo túnicas de pele, quando ele peca, o que Deus fez? Eles se vestem, Adão e Eva se vestem com as folhas da figueira, e Deus vem e pergunta, Adão, onde estás? E sabe, amados, quando eu meditava nessa palavra hoje, não foi assim também que Deus falou com Caim? Caim, o que fizestes com seu irmão? E Adão, onde estás? Caim era filho de Adão e Eva. Então você nota que o pecado passa de geração para geração. Se não houver a conversão sincera, o arrependimento pelo pecado. O arrependimento, ele causa um choro, mas um choro profundo, que você não volta a fazer mais aquilo que você fazia antes. É uma mudança, não de 180 graus, mas de 360 graus. Muda tudo na sua vida. Porque você se arrependeu. Você não quer mais aquele caminho. Você quer um caminho reto.
Paulo dizia assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E o pecado, ele causa morte. Então, quando Deus estabelece alianças, é porque Deus tinha um propósito de trazer a vida novamente ao homem. E nessa aliança adâmica, Deus ali precisou fazer túnicas de pele de animais, matar um cordeiro, tipificando Jesus Cristo, para que o homem e a mulher tivessem dignidade ainda e saísse do jardim, mas que começasse e continuasse a vida deles. O Senhor decide exterminar a espécie humana no dilúvio. E aí inicia a aliança noélica, que é uma tipificação do fim dos tempos. Ali Deus, porque o homem se tornou mal aos olhos de Deus, começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, ali Deus estabelece uma aliança noélica. Deus falou que iria destruir a humanidade com o dilúvio. Mas em Noé, quando ele faz, com a família, Deus se lembra, o arco-íris é a aliança de Deus com Noé, com a humanidade. Deus decide não destruir, mas a partir daquele momento. E Deus continua sobre a terra, e o Senhor determina o juízo colocando confusão na Torre de Babel, que novamente o povo começa a errar. Então você vê que Deus várias vezes tentou fazer uma aliança com o homem, e o homem quebra essa aliança, e Deus estabelece outra. E assim, Deus chega na aliança abrâmica, que é Abraão, quando Deus pede a Abraão o Isaac, o seu único filho. Abraão não podia ter filhos, Sara engravida aos 90 anos, e ali vem Josué. Josué, isso. E ali Abraão levanta uma nação. Ali serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor renova a sua aliança com o seu filho Isaac, amados. Que consecutivamente com seu neto Jacó, e depois José, que vai para o Egito, sendo honrado, leva sua família e passa muitos anos, 400 anos, são mais de 3 milhões de pessoas. E agora o Senhor tem uma nação, porém a lei, a aliança mosaica, quando vem a aliança de Moisés, Deus fala com Moisés. E ali Deus estabelece uma nova aliança. Mas, amados, por que eu estou passando para vocês o Antigo Testamento? Porque para a gente entender a nova, nós precisamos compreender a antiga. A antiga não resolvia, todas as vezes era necessário o sacrifício. O povo pecava, era necessário o sacrifício. O que Deus pensou? Bem, se todos erraram, eu tenho um propósito para essa humanidade, eu não vou destruir. Eu vou enviar o meu único filho, Jesus Cristo. E aí se estabelece uma nova aliança em Cristo Jesus. Essa aliança permanece até hoje para cada um de nós. E essa aliança foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E quando a gente fala de sangue, amados, vamos pensar. O Hemós sempre está... Eu já trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde, e o Hemós é um lugar que sempre está necessitando de doadores de sangue. Sangue é vida. Sem o sangue, não há vida. Se você for num velório, onde as pessoas estão ali, o final da vida, você vai observar que o sangue, quando acaba, e essa semana eu estava comentando com um motorista até do Uber, um rapaz jovem, e eu conversando com ele sobre isso. Ele falou que foi no enterro da avó, e não era a avó dele, ele percebeu que não era mais a avó, porque aquela vida, ele falou, usou exatamente essas palavras, aquela vida, aquele espírito da avó dele não estava mais ali. Então, amados, o que a gente aprende? Quando acaba a vida, o espírito também parte para Deus. Acabou a vida, não existe mais a vida. E o sangue
que Jesus derrama naquela cruz por causa dos pecadores, veio para trazer a nós a vida que foi tirada de nós no Éden. Satanás, porque o homem peca, Satanás rouba, começa a ter autoridade sobre o homem, por causa do pecado. Mas Jesus novamente restabelece essa aliança, morrendo naquela cruz, derramando todo o sangue dele. Mas Jesus, antes de morrer naquela cruz e derramar todo o sangue dele, ele suou sangue. Ele passou pelo Getsemane, no jardim do Getsemane. Ele passou pela aflição, uma agonia. Sabe, amados, não é isso que nós temos vivido? Uma agonia, um sofrimento, pessoas sofrendo dores, pessoas perdendo entes queridos, alianças quebradas, irmãos traindo irmãos. Quantas coisas, amados, nós temos vivido. E se essa pandemia, amados, não servir para nos transformar por dentro, o que adianta a aliança que Jesus fez conosco? É necessário uma transformação dentro de nós. Nós precisamos ficar melhores, sermos melhores. Porque tem sido doído, a gente vê tanto sofrendo. Eu não sei você, mas dói em mim cada vez que eu ouço alguém passar por uma dor, por um choro, por um velório, por uma perda. Pai e mãe, amados, está próximo de nós. Nós temos chorado como Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, amados, eu creio que Deus não coloca doença em ninguém. Eu creio. Nós, às vezes, com os nossos erros, às vezes não vigiamos, trabalhamos mais do que devemos, fazemos coisas que Deus às vezes não nos chamou para fazer. E com isso, nós entramos em lugares que nós nem deveríamos ter entrado. Porque não vigiamos. E muitas vezes queremos colocar a culpa em Satanás, não que ele não tenha culpa em muitas coisas. Confusão, guerras, brigas. Mas, amados, nós precisamos olhar para dentro. Será que eu não estou errando? Será que eu não estou fazendo o que tem desagradado ao Senhor? Porque quando Caim mata Abel, Deus agradou-se de Abel, mas de Caim não. E Caim ficou com ciúme de Abel, por isso mata o irmão. E hoje, amados, quantas coisas nós temos vivido. Quantos sofrimentos. E o sangue, ele traz a vida. E cada vez que alguém faz uma transfusão de sangue, uma vida recebe uma transfusão de órgãos. Alguém recebe uma vida, recebe um órgão, alguém vive novamente. E sabe, amados, a maior transfusão de sangue foi que Jesus fez por nós. Ele derramou todo o sangue dele, por causa de mim, por causa de você, para nos dar vida, e vida com abundância. Mas por que nós não vivemos essa vida com abundância? Será porque nós temos vivido tanto sofrimento, às vezes misérias, caos, enfermidades? Sabe, amados, nós, como disse João Batista, precisamos nos arrepender. Arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Jesus, novamente eu vou dizer, Jesus não veio estabelecer uma religião nessa terra, mas o reino dele, dessa terra. Ele veio estabelecer uma mudança de vida, uma transformação de dentro para fora, amados, porque não adianta eu ter o melhor carro do ano, eu ter a melhor casa, mansão, ser riquíssimo, mas se eu não tiver a presença de Deus, se vocês não estiverem aqui com a presença de Deus, de que me adianta pregar? Se vocês não estiverem aqui, porque a presença de Deus está em você, está em mim, o Espírito Santo está em você.
Esse lugar vazio é só um lugar vazio, mas com você é a presença de Deus real. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você foi chamado por um propósito e o templo precisa estar santificado, limpo, lavado pelo sangue de Cristo, purificado com águas purificadoras, como disse lá em Ezequiel. Existem águas nos pés, águas nos artérios, existem águas, mas existem águas mais profundas. É essas águas mais profundas que o Espírito Santo de Deus quer nos levar. Águas que saram, águas que curam, o sangue que purifica, que lava os nossos pecados, iniquidades, transgressões. O sangue de Cristo, amados, pode fazer isso pela sua vida. Porque Jesus Cristo derramou esse sangue totalmente por nós. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário é o sangue da nova aliança. Então, amados, para se estabelecer o novo, precisa morrer o velho. Foi isso que Cristo fez. A purificação pelos pecados havia se tornado apenas um cerimonial religioso, um ritual mecânico. O homem pecava no Antigo Testamento e não se arrependia e novamente sacrificava em vão. Só pode haver remissão de pecados com derramamento de sangue. E Jesus fez isso por nós. Eu quero te convidar lá no livro de Hebreus 9, de 12 a 15, diz assim, Hebreus 9, de 12 a 15, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus Cristo não foi por sangue de bodes nem bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou uma vez somente no santuário, onde o sacerdote sacrificava anualmente. Ele entrou havendo efetuado uma eterna redenção. Para sempre, amados, eterno é para sempre. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificado, limpo, sem pecado, sem mácula, sem ruga, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é, Jesus Cristo, mediador de um novo testamento. Existe um testamento, e para você receber esse novo testamento, o testador precisou morrer, que foi Jesus Cristo, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia deixado do primeiro testamento, na antiga aliança, no Antigo Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E que herança eterna, amados, é essa? O sangue de Cristo, derramado no Calvário, é a nossa herança de perdão e vida eterna. O Senhor virá nos buscar, amados, para morar com Ele eternamente. Você crê nessa palavra? Você crê que um dia nós reinaremos com o Senhor para sempre na Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, onde no céu só há alegria, as pessoas são felizes, porque o Salvador, Jesus, já venceu a morte. E por isso só existe alegria, só existe paz. Vida abundante, essa é a vida abundante que o Senhor tem para nós. Lá no livro de 1 João 17, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, amados, nós precisamos andar na luz. A Bíblia dá, ser é uma condição, né? Se, porém.
Senhor coloca uma condição. Se você andar na luz, como Ele, Jesus Cristo, andou na luz, você vai ter comunhão com todos, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas, e a Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Eu preciso amar o meu próximo para ter comunhão com ele. E perdão, amados, eu perco para alguém ganhar. Então, o perdão é uma decisão, não é porque eu quero perdoar, ou porque eu senti no meu coração de perdoar. Eu decido perdoar porque o Senhor deixou escrito. Mas, Dani, é muito difícil. Meu filho foi assassinado, o assassino matou meu filho, jovem ainda, e me deixou só. Sabe, amados, o perdão nós só conseguimos com o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguiríamos, é só pela graça do Senhor. É só pela graça, porque a salvação é pela graça. O perdão, apenas você decidindo, o Espírito Santo pode pegar junto com você. E o perdão acontece. E ele nos purifica de todo o pecado. Agora, eu preciso amar o meu irmão, mas eu também preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim, para que eu possa cuidar de você. Porque Jesus deixou escrito que um cego não pode guiar outro cego. Então, se eu não cuido de mim, eu também não vou saber cuidar de você. Como consequência, se eu não me amo, vai ser difícil eu te amar. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor Deus já derramou em nós o amor. O amor de Cristo está dentro de nós. Nós podemos amar. O amor ágape, o amor de Cristo, o amor desinteressado. Aquele amor que a gente não pede nada em troca. Eu posso comparar com amor, nada contra pai, amém? Mas a mãe é um exemplo típico desse amor. O pai, a mãe gera o filho, a mãe aguarda por 9 meses, às vezes 7 meses, para ter aquele filho nos braços. E quando esse filho nasce, é uma alegria. E às vezes nós reclamamos, eu vindo no ônibus, Deus me fez meditar sobre a família. Às vezes nós queremos casar para termos uma aliança, eu quero casar porque eu não quero ficar solteiro. E as pessoas casam. Daqui a pouco descobrem, puxa, casamento era isso? Não, casamento é renúncia. Assim como a aliança é renúncia. Assim como servir a Cristo é renúncia. É renúncia. E casamento é para os tempos bons, só para os tempos bons? Ou para os tempos ruins também? É nos tempos bons e nos tempos ruins. E nos ruins a gente quer desistir, não é? Muitos querem separar, porque eu casei, mas nós não temos compatibilidade de gênios. Não é compatível. É? Mas isso está escrito na Bíblia? Compatibilidade de gênios? Não, não está. Então, nós não nos damos bem, maltratamos a nossa própria casa e, às vezes, queremos ter filhos, porque se eu tiver um filho, o filho vai restaurar a minha comunhão com o meu casamento. Amados, se você não está feliz hoje, não é um filho que vai trazer a felicidade sua. É só Jesus Cristo, nós precisamos de Jesus. É só Ele que traz vida. E a criança, ela vai crescer, e a gente começa a ter o quê? Outros problemas. Nós sempre vamos passar por situações difíceis na vida, para nos fazer desistir, nos fazer parar. Mas o Senhor Jesus disse que traria vida, e vida com abundância. Se você quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
e ter uma aliança eterna com Ele, feche os seus olhos na sua casa, aqui no templo nesse momento, fale com o Senhor. A aliança de Deus, ela é eterna. Ela não tem início, nem meio, nem fim. E que você possa ficar com essa palavra no coração. Que Deus fale mais ao seu coração e o Espírito Santo possa falar com você durante toda essa semana. Vamos orar? Feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, eu quero colocar cada um dos teus filhos em tuas mãos. Pai, o Senhor estabeleceu uma aliança eterna com cada um de nós. Pai, não nos deixa desistir, que venhamos perseverar até o fim, Pai, para que possamos alcançar a coroa da vida. Pai, a tua aliança é eterna e nós queremos ser filhos fiéis à tua palavra. Pai, não nos deixe só. Eu entrego, Pai, eu transfiro cada um dos filhos que estão nos assistindo, nos ouvindo em tuas mãos, Pai. Espírito Santo, cuida de cada família, que cada lar seja abençoado, seja cheio da glória do Senhor. E que o Senhor estabeleça a tua aliança eterna com cada lar, cada família, Pai. Porque o Senhor ama a família. E nós, Pai, queremos te agradar em todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.